Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vamos aqui dar continuidade à nossa segunda aula no livro de Salmos. Vamos prosseguir então com esta nossa aula do SIAB. Espero que você tenha assistido a primeira, tenha estudado. Espero que você esteja lendo o livro de Salmos, acompanhando inclusive através do Spotify, do Anchor, a nossa meditação diária todas as manhãs em cada um dos salmos. Passaremos aí 150 dias meditando nos salmos. Espero que, se você estiver acompanhando, espero que esteja sendo edificante para a sua vida. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e agora também Twitter. Só você lançar lá o nome Centro Evangelístico Jardim Ulisses e nos seguir, tá bom? Nos dê essa ajuda. Eu havia prometido na aula passada, no finalzinho da aula passada, que eu estaria colocando para vocês uns quadrinhos falando sobre a estrutura do livro de Salmos. Naquele vídeo não foi possível colocar, mas agora eu estou colocando para vocês darem uma olhada agora na estrutura. Então dei uma lida em toda a estrutura do livro, tem muita informação bacana aí nesse quadro, tá bom? Continuando então a respeito do livro, eu quero falar hoje sobre os tipos de salmos. Nós temos vários tipos de salmos que são para nós como uma bênção de Deus, e temos hinos, queixas da comunidade, queixas individuais, temos lamentos, tem vários tipos de salmo, vamos ver aqui cada um deles. O primeiro tipo de salmo que nós podemos falar é a respeito de hinos. Os salmos são louvores, são hinos, são cânticos individuais ou coletivos do povo de Israel na sua peregrinação até o templo, ou também em momentos de devocional pessoal, momentos de oração pessoal, momentos em que a pessoa individualmente pode estar falando com o Senhor ou ministrando a alguém alguma palavra. Então temos primeiro os hinos, onde toda a congregação louva a Deus por suas obras e atributos. Para isso que nós usamos os salmos como hinos. Louvamos a Deus através dos salmos, pelas suas obras e pelos seus atributos. O segundo tipo de salmo é um salmo de queixa da comunidade, onde toda a nação expressava suas queixas por problemas que estavam enfrentando, tais como guerras, fome, seca, tantos problemas que poderiam surgir na nação. Então a nação invocava um salmo, invocava os salmos, o saltério, para então expressar através de cânticos a sua queixa por determinada tribulação que estavam atravessando. Temos também as queixas individuais, salmos de queixas individuais, onde, assim como as queixas comunitárias, assim como as queixas da comunidade, agora era uma oração pronunciada por um único indivíduo, por isso que é uma queixa individual, não é uma queixa pela nação inteira, é uma queixa pela sua vida, de uma perseguição de um inimigo, de uma derrota numa batalha, enfim, ou de até mesmo um pecado cometido por ele. Então é um salmo de lamento. Podemos chamar queixa de lamento. Então temos salmo de lamento comunitário, lamento de toda a nação, e temos também os salmos de lamento individual. Ok? Continuando então, temos os cânticos individuais de ação de graças. Nesses salmos, uma pessoa louva a Deus por algum ato salvador com que foi beneficiado. Então, o salmo de ações de graças. Alguém agradece, louva, ministra ao Senhor a sua alegria por o Senhor ter providenciado um livramento para a sua vida. Temos também outro tipo de salmo, que é o salmo real, que são salmos que falam do rei de Israel, na sua grande maioria Davi, talvez até na sua totalidade, e também falam da casa real.
sem contar que falam também da realeza de Cristo, aí pré-figurada na realeza de Davi, tá bom? Um outro tipo de salmo é os salmos da Torá. Esses salmos são salmos que instruem de forma moral e religiosa a nação. São salmos que trazem à nação uma instrução civil, uma instrução moral para toda a nação. São salmos da Torá, porque a Torá é um livro hebreu, um livro israelita, um livro de uma série de palavras que denotam moralidade, religiosidade, ética. Então a Torá é um livro de práticas morais do povo de Israel. Temos outro tipo de salmo, que são os salmos oraculares. Esses salmos registram decretos de Deus, registram oráculos de Deus. Então são salmos proféticos, salmos que trazem à luz algo que Deus há de realizar, há de decretar para o seu leitor. Tem também os salmos de bênçãos. Nesses salmos, um sacerdote pronunciava então uma bênção sobre os ouvintes. Temos os cânticos de censura. Esses salmos reprovam os ímpios pela má conduta e pedem que a destruição se aproxime. Temos também os cânticos de confiança. O salmista pode enfrentar dificuldades, mas permanece seguro do auxílio de Deus e proclama sua fé e confiança. Ele pode até iniciar o salmo com uma queixa, com uma reclamação, com um lamento. Como são assim, a partir do Salmo 2 nós vamos ver vários salmos de Davi de lamento, mas da metade do salmo em diante, quando ele clama ao Senhor, quando ele ora ao Senhor, nós vamos ver então que o salmista deposita no Senhor uma confiança, deposita no Senhor a esperança, ele exerce a expectativa de que o Senhor vai guardar a sua vida e vai o livrar das mãos dos seus adversários. Ok? Então esses são os tipos de salmo. Abrindo parênteses aqui, os salmos de censura, em que o salmista censura os seus inimigos, nós podemos chamar também de salmos imprecatórios. São salmos onde o salmista ele roga a Deus que Deus traga destruição sobre seus adversários, traga destruição sobre seus inimigos. Portanto, são salmos que oferecem ao leitor uma oração daquele período em que os adversários, os inimigos do salmista eram atacados por essa oração imprecatória, essa oração pedindo de fato a destruição, a sua destruição. Continuando, irmãos, os salmos eles também têm métodos de interpretação. Nós temos aqui alguns métodos, por exemplo, como o primeiro, que é o método histórico tradicional. Nesse método busca se relacionar sempre que possível, nem sempre é possível, o salmo ao incidente histórico na vida do salmista. Mesmo quando não há um indicador histórico, os que adotam esse método procuram reconstruir a situação histórica para tentar entender melhor o texto. Vou dar um exemplo aqui. Existem alguns salmos de Davi que lá no seu título, e não estou falando daquele título que é colocado nas Bíblias pela Sociedade Bíblica, eu estou falando daquele título que está logo embaixo, é o título do salmo mesmo. Normalmente, quando o salmista ele quer enfatizar o contexto histórico em que ele escreveu aquele salmo, em que ele fez aquele louvor, aquela adoração, aquela oração, ele coloca, e lá em cima do salmo ele coloca qual era a situação, o que estava acontecendo, que momento que ele escreveu aquele salmo. Mas existem outros salmos que não possuem títulos, ou que o título não faz referência nenhuma a um contexto histórico, e até mesmo o salmo não faz referência a esse contexto histórico. Mas de acordo com a forma ou com o sentimento expresso pelo salmista naquele salmo, você pode
supor que ele estivesse passando por um determinado período histórico. Nós vamos ver vários salmos de Davi em que ele não expressa no seu título qual é o contexto que ele vivia quando escreveu o salmo. Mas você lendo o salmo, você repara que ou foi no contexto da perseguição de Saul, ou foi no contexto da perseguição do seu próprio filho Absalão. Então a gente pode inferir que aquele salmo, embora não esteja descrito no seu título, ele pode ter sim sido escrito, aí é só uma possibilidade, uma probabilidade dele ter sido escrito então num período em que Davi era perseguido por um ou por outro. Tá? Então, mesmo quando não há esse indicador histórico, os que adotam esse método, o método de interpretar um salmo mediante um contexto histórico tradicional, eles procuram reconstruir então a situação histórica para tentar entender melhor o texto. Continuando, um outro método é o método literário analítico, que busca analisar os aspectos como linguagem, forma poética, conceitos teológicos e possíveis referências a fatos históricos. Embora a maioria datem os salmos de épocas posteriores, considerando o Saltério como livro do Segundo Templo, com a arqueologia e o conhecimento da cultura e língua dos hebreus, essa teoria, portanto, ela se desfez. Então, devemos tomar cuidado quando nós interpretamos os salmos à luz desse método literário e analítico para não confundir a fala, para não confundir o sentimento do salmista com algum momento histórico que não tenha nada a ver com aquilo ali. Continuando o método da crítica da forma, se entende que todos os poemas sacros de Israel tinham sido escritos como acompanhamento de um ato ritual, isto é, os salmos surgiram das várias cerimônias do culto israelita. Esse também é um método que, apesar de existir, é um método que também causa problemas, porque os salmos, em sua grande maioria, não foram construídos, não foram forjados, não foram cunhados mediante um culto, mediante um momento de louvor no templo. Vasta maioria dos salmos foram criadas segundo um elemento individual, que algo que estava acontecendo individualmente, aquela pessoa orou ou louvou ao Senhor, e também momentos que a nação louvava a Deus através do hino do salmista, mas não que o salmo surgiu dentro de um contexto de culto. Ele existia e era usado para cultuar, tá bom? É um método útil, sim, tá? Mas ele é muito limitado, muito limitado no seu método, na grande maioria dos salmos. Continuando, temos o método litúrgico, que é um método parecido com o método anterior, sustentando também que os salmos devem ser interpretados à luz da sua função, ou seja, à luz da função da liturgia de Israel. E, embora os salmos possam ser usados sim na liturgia, e eles são usados na liturgia, pois a grande maioria das igrejas sempre abrem os seus cultos, iniciam os seus cultos com a leitura de um salmo, né? Usamos alguns salmos no louvor também, ok? Mas é um método que devemos ter cuidado, porque é um método que nós não encontramos base para afirmar que os salmos foram produzidos apenas com origem no culto israelita. Então devemos tomar esse cuidado, ok? Continuando, temos o método escatológico messiânico. Aqui se procura relacionar ao máximo os detalhes dos salmos à pessoa de Jesus e ao reino messiânico, embora tenha valor, pois a pessoa de Jesus Cristo é o centro da vida, o centro da Bíblia, perdão. Corre-se o risco de colocar-se determinada posição doutrinária sobre os autores, que não tinham todo o conhecimento que temos de todo o plano de Deus. O que isso significa? Quando Davi se sentava e escrevia um salmo, ou fazia a sua oração e depois a colocava
por escrito, não quer dizer que Davi estava falando de um reino messiânico vindouro. Muitos dos seus salmos, embora possamos extrair dali uma pré-figura de Cristo, mas existem salmos que não podemos extrair dele ali uma pré-figura, porque o salmista ele não tinha essa disponibilidade de visão de saber o advento, o primeiro advento do Senhor Jesus. Então nós devemos tomar cuidado com esse método de interpretação, porque nem todo salmo é escatológico e messiânico, ok? Então cuidado que nós devemos ter. Assim, nós chegamos à conclusão que devemos usar todos esses métodos com equilíbrio. Nós devemos, se você quer usar um método histórico tradicional, não há problema nenhum, mas você tem que, dentro do salmo, perceber que ele poderá também ser interpretado segundo um outro método, segundo outro tipo de interpretação. Então nós devemos ter um equilíbrio na utilização desses métodos. E a maneira mais certa de interpretarmos os salmos é nos apoiarmos nos bons detalhes de cada um desses métodos mencionados, depurando-os segundo as suas próprias fraquezas. Então, quando nós vamos avaliar um salmo, nós devemos perceber as minúcias desse salmo, devemos perceber algumas características próprias deste salmo, para que possamos então estabelecer aqui o tipo de método que podemos realizar de interpretação no salmo que estamos estudando, ok? Em todos eles vamos encontrar bons argumentos e esses devem ser, portanto, utilizados. Quando saltar aos nossos olhos um método de interpretação, utilize ele. Porque se saltou aos seus olhos alguma palavra, alguma frase, algo que o salmista tenha dito, e que você pode usar um método determinado, utilize ele. É porque o salmo já está lhe dando o caminho da sua interpretação. Assim, o correto é interpretar os salmos, primeiro, à luz do seu contexto histórico, segundo, à luz da sua forma literária, terceiro, buscando descobrir qual foi a sua mensagem para os primeiros ouvintes. Isso é importantíssimo. Os salmos, meus irmãos, não foram escritos para os leitores do século XXI, nem do século passado, do século XX, nem do XIX e do XVIII. Os salmos foram escritos para serem utilizados como ferramentas de louvor, adoração e oração do povo na liturgia ou fora da liturgia do culto para aquele povo, para o povo de Deus lá estabelecido lá em Israel, os hebreus. Então nós devemos ter cuidado quando interpretamos os salmos, cuidado para que não venhamos a confundir, principalmente alguns salmos que são imprecatórios, né? Devemos tomar o cuidado para não trazer essa imprecação para as nossas vidas. Devemos olhar a luz, devemos olhar o contexto daquele período em que o salmo foi escrito e que o salmo era utilizado. E fazemos então a observação da utilização do salmo para a nossa vida atual, para a nossa vida no contexto do século XXI. Não podemos misturar os contextos, por isso devemos estudar e devemos interpretar os salmos à luz do seu contexto, à luz da época em que foram escritos. Quarto, observando a relação que ele pode ter com a pessoa de Jesus. Sim, vamos ver aqui rapidinho, depois dos métodos de interpretação, vamos ver os salmos messiânicos. Temos vários salmos messiânicos que deixam para a gente de forma clara que ele prefigura a Cristo, que ele está se dirigindo ou apontando numa direção futura do nosso Senhor, da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinto, vendo as possíveis aplicações para a prática da vida cristã cotidiana. O livro de Salmos é um livro que vai nos apresentar, via de regra, contextualizações para a nossa vida neste exato momento, para a nossa vida diária, né? Tribulações, sofrimento, perseguições, mas também alegria, regozijo, agradecimento, louvor ao Senhor, serviço ao Senhor. Então nós temos aí
várias possibilidades práticas de utilização do Salmo para a nossa vida pessoal. Algumas ideias dominantes no livro de Salmos. Primeira dela, confiança. A ideia principal do livro, repetidas vezes, é confiança no Senhor. Para Davi, sendo a ocasião de júbilo ou de terror, a confiança o impulsionava diretamente a Deus. Davi apontava sua confiança para o seu Senhor e Salvador. Segunda ideia dominante dos Salmos é louvor. Sempre estava nos seus lábios. O louvor, ele é a tônica. Louvor e também a oração são a tônica do livro de Salmos. Davi estava sempre pedindo algo e agradecendo a Deus por atender suas orações. Terceira ideia dominante do Salmo é regozijo, alegria. Davi nunca deixava que as suas aflições incessantes ofuscassem seu regozijo em Deus. O livro de Salmos, o Saltério, é um livro de devoção a Deus. É um livro que nós nos alegramos no Senhor. Quarto, a ideia dominante dos Salmos também é o amor leal, ou amor inabalável. Ocorre centenas de vezes nos Salmos, pois Davi fala frequentemente da justiça, da retidão e da ira de Deus, mas sempre voltava no final ao seu amor inabalável, seja de forma direta ou de forma indireta. Davi sempre se voltava para um Deus que o amava, que o guardava e cuidava da sua vida, derrotando os seus adversários. Eu quero aqui falar de alguns salmos messiânicos. Muitos salmos escritos 1000 anos antes de Cristo contêm declarações que são totalmente inaplicáveis a qualquer pessoa da história universal, senão a Cristo. São salmos que, embora tenham sido escritos 1000 anos antes da chegada de Cristo nesta terra, do nascimento de Jesus, mas são salmos que falam diretamente de Cristo. Continuando, o próprio Senhor Jesus utilizou-se, ou testemunhou a respeito de alguns salmos. Então, há 5 tipos diferentes de salmos messiânicos. Há o salmo tipicamente messiânico, ou seja, o sujeito do salmo em algum aspecto, de alguma forma, é um tipo de Cristo. Vamos ver isso lá no Salmo 34, vamos ver isso no Salmo 69 e vamos ver isso no Salmo 9. Depois você faça a leitura destes salmos. Temos também o salmo messiânico tipicamente profético, onde o salmista usa a linguagem para descrever sua presente experiência, que aponta para além de sua própria vida e só se torna historicamente verdadeira em Cristo. Por exemplo, o Salmo 22, quando Jesus, lá na iminência da sua morte na cruz, ele cita o versículo 1 deste salmo, perguntando por que Deus o desamparou. Continuando, tem o salmo também messiânico, e aqui ele é indiretamente messiânico, ou seja, ao tempo da composição, ao tempo da formação do salmo, o salmo se referia a um rei ou casa de Davi em geral, mas aguardava o cumprimento final em Cristo. Então você pode ver isso no Salmo 2, no Salmo 45 e no Salmo 72. São salmos que indiretamente falam de Cristo. Eles utilizam-se da figura real de Davi, utilizam-se da casa real de Davi, para então dar a conotação do futuro Messias. E temos o salmo puramente profético, um salmo messiânico que ele é puramente profético, ele é diferente do tipicamente profético. Aqui no puramente profético ele se refere-se somente a Cristo, sem referência a nenhum outro filho de Davi. O Salmo 110, por exemplo, é este salmo. Temos o salmo messiânico de entronização, que antecipa a vinda de Jesus e a consumação de seu reino. Ele vai se cumprir, evidentemente, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Lá no Salmo 96 até o Salmo 99 são salmos de entronização. Dando uma listagem aqui para vocês dos salmos que são mais claramente messiânicos.
O Salmo 2 fala da divindade do reino universal do Messias. O Salmo 8 fala que por intermédio do Messias a raça humana deve governar a criação. O Salmo 16 fala da ressurreição do Messias dentre os mortos. O Salmo 22 fala dos sofrimentos do Messias. O Salmo 45 fala da sua noiva real e seu trono eterno. O Salmo 69 fala também do seu sofrimento. O Salmo 72 fala da glória e da eternidade de seu reino. O Salmo 89 fala que Deus jura que o trono do Messias será eterno. O Salmo 110 fala do rei e do sacerdote eterno. O Salmo 118 fala que o Messias será rejeitado pelos líderes da sua nação. O Salmo 132 fala do herdeiro eterno do trono de Davi. E aqui terminamos a listagem de alguns salmos que falam claramente sobre o Messias, sobre Jesus, até o Salmo 132. Deixa eu avançar aqui mais um pouco. Já falamos aqui disso. Sim. Deixa eu voltar para um outro slide. Para nós falarmos das peculiaridades do livro de Salmo. O Salmo traz para nós algumas coisas que lhe são peculiares. Passamos pelo método peculiaridades do livro. Nós sabemos, meus irmãos, que o livro de Salmos, ele é considerado, o mais antigo inário da igreja cristã. É o mais antigo livro de orações e louvores da igreja cristã, também do povo de Deus. Sendo que o cristão, cheio do Espírito Santo, deve evidenciar esse estado através dos cânticos e louvores. O uso dos salmos como fonte de louvor e adoração ao Senhor deve ser utilizado como fundamento do culto verdadeiro. Então o livro de Salmos traz para nós o ensino do verdadeiro culto, de como devemos cultuar ao Senhor com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, com os nossos louvores, como devemos falar com Deus, como deve ser a nossa oração ao Senhor, como deve ser o nosso louvor a Deus. O livro de Salmo mostra para nós algo importante, que o louvor é ao Senhor. O louvor não é ao meu coração, o louvor não é à minha vida. Embora o louvor me faça bem, o louvor alegre o meu coração, embora o louvor possa até mesmo, dentro de cada uma das suas estrofes ali, da sua música, possa trazer a minha esperança em Cristo, a esperança no Deus da minha salvação, mas o louvor ele é dirigido a Deus. E os salmos vão nos ensinar isso, que toda oração, que todo louvor é dirigido a Deus. Continuando, o livro de Salmos, portanto, foi citado por Jesus diversas vezes, e inclusive interpretado pelo próprio Senhor, aplicando vários deles à sua própria pessoa e ministério. Outra peculiaridade do Salmo é que ele era o filho e senhor de Davi. O próprio Senhor Jesus era filho e senhor de Davi. Ele era a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular da construção. Ele viu o seu sofrimento como vítima inocente e tudo isso, a sua filiação em Davi, a sua rejeição pelo povo de Deus, o ser a pedra angular da construção, o seu sofrimento, o seu julgamento injusto, a sua vitimização de tudo aquilo que viria a acontecer, tudo isso, meus irmãos, está descrito nos Salmos. Salmo 110, Salmo 118, Salmo 22, Salmo 31, Salmo 41, Salmo 59, são salmos que falam da filiação de Cristo a Davi, são salmos que falam do seu sofrimento, são salmos que falam que ele foi julgado injustamente, são salmos que falam de que ele era a pedra principal de uma construção futura, são salmos que falam de que ele foi vítima de uma injustiça. Então são salmos que trazem algumas peculiaridades a respeito de Cristo.
Uma outra peculiaridade é que 9 salmos mencionam Cristo especificamente como rei. Salmo 2, Salmo 18, Salmo 21, Salmo 45, Salmo 72, Salmo 89, Salmo 110, 132 e 144 são salmos que mencionam Jesus especificamente como rei. Destes salmos, destes 9 salmos, 4 falam sobre Davi, ou seja, na figura real de Davi, na figura de Davi como rei, eles vão prefigurar uma realeza em Cristo também. Estes salmos são frequentemente considerados messiânicos, isto é, sinalizam o reino eterno de um rei ideal da linhagem davídica. Uma outra peculiaridade no livro de Salmos: o livro de Salmos é o livro que mais expressa a emoção dos seus autores. O livro de Salmo vai incluir aqui registros dos sentimentos mais íntimos dos salmistas. Sentimentos de ansiedade ou gratidão, ira ou ódio, paz ou amor, sentimentos de preocupação com os inimigos ou de segurança em Deus. São todos salmos, são todos momentos, sentimentos que os salmistas expressam, registrados e expressos aqui nos livros do Saltério. Outra peculiaridade do livro é que os Salmos, mais do que qualquer outro livro bíblico, incluindo os demais poéticos e de sabedoria, utilizam muitas figuras retóricas e muitas figuras simbólicas. Não é só Apocalipse que é um livro com simbologias. Salmo também é um livro com muita simbologia e muitas retóricas. O salmista, ele se respondendo, trazendo uma autorresposta, uma autoafirmação daquilo que ele veio a perguntar ou a interrogar no seu salmo. Os salmos, portanto, exigem do estudante toda a atenção para não cometer deslizes na interpretação dos mesmos. Outra peculiaridade, que os salmos, por serem uma escrita poética, têm uma interpretação singular. Nos salmos nós temos as pressuposições dos salmistas, bem como suas convicções e seus ensinos sobre Deus, o fiel, o mundo, sobre a natureza, sobre a história de Israel e tantos outros temas. Não sendo um livro específico de doutrinas, a sua interpretação deve ser muito bem estudada. Então, um livro que tem uma escrita poética e a interpretação destas poesias, destes poemas, é uma interpretação muito particular, muito singular. Nós devemos entender os pressupostos daqueles salmistas para podermos então chegar a uma interpretação ideal de determinado tipo de salmo. Outra peculiaridade: o povo hebreu era basicamente agrícola e por isso dependia muito das condições climáticas para assegurar sua produção de alimentos. As bênçãos e maldições de Deus estavam ligadas à terra, que fazia parte da aliança. Lembra lá que a aliança era de povo e de terra. Os deuses dos povos pagãos estavam ligados ao clima e era necessário que o Deus dos hebreus estivesse fora desta regra teológica. Então, quando é expresso num salmo que Deus, por exemplo, o Salmo 19, que fala da revelação geral de Deus, que Deus, ele é o autor, criador de toda a natureza e a sustenta na palma das suas mãos, nós vamos ver que o salmista está deixando bem claro ali que Deus não é o Deus só da chuva, que Deus não é o Deus só da colheita, que Deus não é só o Deus do sol, não. Deus é o Deus de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele criou todo o universo. Portanto, ele deve ser então exaltado, glorificado como Senhor de tudo e de todos. Não devemos trazer algum salmo à luz de uma referência pagã, à luz de uma idolatria, ok? Embora os salmistas estivessem
em tempos de grande idolatria, de grande paganismo, mas eles, na maioria dos salmos, eles vão refutar o poder desses deuses, entre aspas, para então colocar o seu louvor e a sua adoração no Deus de tudo e de todos. Deus, então, não estava preso às forças da natureza. Por isso, nos salmos que tratam sobre a criação, que é o Salmo 8, 19, 29, 65 e 104, Deus sustenta toda a criação, que revela a glória dele. Ou seja, as forças da natureza são instrumentos de Deus, e por isso ele é glorificado acima da natureza, algo não possível nos sistemas religiosos dos antigos povos pagãos. Vamos aqui nos lembrar, por exemplo, do panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma filosofia que entende que Deus está numa árvore, que Deus está nos animais, que Deus está na natureza. Deixa eu beber uma água. Não é assim que funciona, meus irmãos. Deus não está na natureza. Deus, ele é dono da natureza, ele comanda a natureza, ele determina todas as coisas de acordo com a sua vontade, na sua obra, na natureza, naquilo que ele criou. Então Deus não está numa árvore, Deus não está num animal. Isso é o que chamamos de panteísmo, isso é uma heresia. Continuamos. A teologia do livro. O que o livro de Salmos nos apresenta teologicamente? Devemos, em primeiro momento, entender que a teologia é a sistematização de diversas áreas do conhecimento de Deus, ok? Ou seja, no sentido literal, teologia é o estudo sobre Deus. Como toda ciência, a teologia tem um objeto de estudo, e o objeto de estudo da teologia é Deus. Na teologia nós estudamos Deus, e estudamos Deus e somente Deus. Por isso que, ao contrário do que muitos pensam, a teologia ela é para nós cristãos fundamental para alicerçar a nossa fé, porque ela nos faz compreender, ainda que na nossa pequena mente seja em muitos aspectos incompreensível, mas ela nos ajuda a perceber aquilo que Deus se deu a se revelar, o conhecimento, o seu conhecimento, o conhecimento de Deus, tá bom? Como não é possível estudar diretamente um objeto que não vemos e não tocamos, estuda-se Deus a partir então de quê? Nós não vemos Deus, nós não tocamos a Deus. Então nós vamos estudar Deus através daquilo que Ele deixou para nós. E o que Ele deixou para nós foi a sua revelação, foi a sua palavra, que aqui no livro de Salmos nos é revelado em termos seculares também, porque ela está aqui inserida dentro de variadas culturas daquele período. Mas no livro de Salmos, nós, evidentemente, como é a revelação de Deus, nós vamos encontrar aqui muito a respeito do conhecimento de Deus. Então os Salmos ajudam os crentes de hoje a compreender a Deus, a si mesmos e ao relacionamento que tem com Deus. Então os Salmos, eles nos ajudam, através desses vários sentimentos colocados e escritos nesse livro, ele vai nos ajudar a compreender quem é Deus, a compreender quem somos nós e a compreender como é o nosso relacionamento com Deus. Embora tenham sido compostos durante um período de 900 a 1000 anos, os Salmos demonstram uma notável unidade de forma e conteúdo. É impressionante como você olha para o Saltério e vê como é uma unidade, né? Como é algo assim constante. É notável notarmos o conteúdo firme e inabalável do livro de Salmos. Os Salmos foram todos compostos tendo por base a fé que o povo e os salmistas especificamente depositavam em Deus. Tudo isso, meus irmãos, dentro de um estudo teológico, ou seja, dentro do estudo do conhecimento de Deus. Essa fé expressa aqui nos Salmos, primeiramente foi transmitida de pai para filhos, lá naquele período, depois de geração em geração, e posteriormente transmitida através das Escrituras,
que caracterizou então os salmistas de todos os tempos. Sob a direção do Espírito Santo, os salmistas buscaram no depósito da fé as riquezas da graça, da perseverança e da esperança. Os salmos, ainda na teologia do livro, os salmos descrevem o contínuo encontro do homem com Deus, motivado primeiramente pela iniciativa divina, e assim eles se constituem no coração da fé verdadeira. Fruto desse encontro com Deus, o homem encontra-se consigo mesmo e também com o seu próximo. Essa é a teologia que emerge dos Salmos. Qual é então a teologia que podemos extrair do livro de Salmos? Conhecemos a Deus nos Salmos, e cada um dos Salmos nós conhecemos melhor a Deus, em cada um dos Salmos nós conhecemos melhor a nós mesmos, e em cada um dos Salmos nós conhecemos a melhor forma de nos relacionarmos com Deus e também nos relacionarmos com o nosso próximo. Temos uma estrutura teológica do livro, e eu vou também passar para os irmãos vão ver aí na tela a estrutura teológica do livro. O livro 1, por exemplo, que é formado do Salmo 1 ao Salmo 41, ele vai mostrar como tema o conflito entre Davi e Saul. E o seu conteúdo são muitos lamentos individuais, e a maioria dos salmos menciona os seus inimigos. O livro 2 vai nos mostrar, desde o Salmo 42 até o Salmo 72, vai nos mostrar a dinastia de Davi. O tema é esse, a dinastia de Davi. E o conteúdo desses salmos são salmos de lamentos e salmos também que falam de inimigos. Os principais salmos que estão nessa listagem do livro 2 são o 45, 48, 51, 54 e o 64. No terceiro livro, nós vamos ver do Salmo 73 ao Salmo 89, que o seu tema principal é a crise da Assíria no século 8, e ele vai mostrar como conteúdo coleções de Asaf e dos filhos de Coré, ou Corá. E o salmo principal é o 78. No livro 4, nós vamos ver do Salmo 90 ao Salmo 106, é a sua coleção, e vamos ver como tema principal introspecção sobre a destruição do templo e o exílio. E o seu conteúdo é uma coleção de louvores, 95 ao 100, e alguns salmos principais, como 90 ao 103 a 105. Então nós temos uma coleção de louvor, que é do 95 ao 100. E temos como salmos principais, no livro 4, o Salmo 90 e o Salmo 103 ao 105. E por último, o quinto e último livro do Salmo vai nos apresentar uma teologia do Salmo 107 ao Salmo 145, mostrando para nós o tema de louvor, reflexão sobre o retorno do exílio e início de uma nova era. Temos uma coleção de salmos de aleluia, que vai do Salmo 111 ao Salmo 117. Temos uma coleção de cânticos de subida, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Temos repetições davídicas do Salmo 138 ao Salmo 145. E temos os seus salmos principais, que são o 107, o 110 e o 119. E concluindo, o Salmo 46 até o Salmo 150, nós vamos ver louvores a Deus, louvores dirigidos diretamente ao Senhor, louvores que vão culminar em adoração a Deus. Segundo essa divisão que nós vimos aqui, portanto, o livro de Salmos segue o padrão interpretativo da história narrada lá no livro de Reis e também no livro de Crônicas. A sua organização não foi feita levando-se em consideração as circunstâncias da data da composição, mas de acordo com o propósito teológico da coleção. Estamos falando de organização numérica dos salmos. Não estamos falando da forma ou de como o salmista escreveu o salmo. Nós estamos falando da composição do saltério, que ela foi realizada segundo um padrão interpretativo de Reis e Crônicas,
e foi também organizado segundo um propósito teológico de quem organizou o saltério. Assim, em resumo, teríamos, em síntese, o esboço teológico do livro de Salmos ficaria assim: um livro 1, introdução 1 e 2, um livro 2, conflito de Davi com Saul, que vai do Salmo 3 ao Salmo 41, um livro 3, reinado de Davi, que vai do Salmo 42 ao 72, o livro 4, crise da Assíria, do Salmo 73 ao Salmo 89, um livro 5, introspecção sobre a destruição do templo e o exílio, do Salmo 90 ao 106, um sexto livro, louvor e reflexão sobre o retorno e a nova era, do Salmo 107 ao Salmo 45, e um último livro, livro 7, louvor final, que vai do Salmo 146 ao Salmo 150. Esta não é a organização de esboço do livro de Salmos. Vamos lembrar que o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Este aqui é um esboço teológico do livro. E aí, então, ele é dividido em 7 livros. Quais são os desafios, meus irmãos, do livro de Salmos para nós? Qual seria o desafio deste livro para as nossas vidas? Nós compraríamos, leríamos, gastaríamos o nosso dinheiro e nosso tempo em estudar um livro escrito por um homem adúltero, mentiroso, assassino, péssimo pai, que abandonou a criação dos seus filhos? Será que um autor como este teria algo para nos ensinar? Será que de fato o autor da maioria destes salmos nos ensina alguma coisa? Davi, que é o homem de quem aqui eu estou falando, você compraria um livro escrito por Davi? Gastaria seu dinheiro num livro escrito por este homem? Que maravilha, né, meus irmãos? Um homem com tantos pecados em sua vida, ele escreve para nós salmos com uma riqueza teológica, doutrinária, devocional, tão edificante para nós. Davi foi um adúltero, foi mentiroso, foi assassino, foi um pai que falhou na criação dos seus filhos, mas ao mesmo tempo Davi foi um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Deus entregou às mãos de Davi a tarefa mais importante em relação à sua nação, ao seu povo. Deus entregou a sua igreja nas mãos do pastor Davi. Mesmo sendo ele um adúltero, um mentiroso, um assassino, um péssimo pai, mesmo sendo ele tudo aquilo que está descrito na sua história, ainda assim Deus entregou a este homem o poder de governar a sua igreja, o seu povo naquele momento. Davi, meus irmãos, embora fosse este tipo de homem, Davi era um homem paciente, era um homem submisso ao Senhor. Davi nunca quis destronar Saul, nunca quis ocupar o seu lugar, e isso tudo só o colocou também num bom apreço em relação a Deus, pois Deus o considerou um homem segundo o seu próprio coração. Davi não era um santo. Davi era pecador. Lembre-se que ele foi concebido na sua natureza pecaminosa como todos nós, e como está descrito lá no Salmo 51, versículo 5. Davi, entretanto, foi um homem que, em termos gerais, foi útil à sua geração, como também está registrado lá em Atos capítulo 13, versículo 36. Davi foi um homem útil nas mãos de Deus, ele foi um instrumento de Deus para o seu povo. Davi foi agradável e foi aprovado por Deus como um homem, como eu já disse, segundo o seu coração, registrado lá também no versículo 22 do capítulo 13 do livro de Atos. Os salmos, meus irmãos, são obras de pessoas como Davi, Moisés, Salomão e outros. Assim foram os autores dos salmos. Gente de carne e sangue, que expressaram seus sentimentos com toda sinceridade, extravasando as suas mais íntimas emoções. Se colocaram com todo o seu coração diante de Deus.
firmaram os seus passos mediante o expressar dos seus sentimentos diante do Senhor. Então olhamos para o livro de Salmos, meus irmãos, e enxergamos nele a profundidade com que Deus trabalha com o seu povo. E podemos concluir, terminando a nossa aula, que os salmos ajudam os fiéis de hoje a compreender a Deus, a si mesmos e ao relacionamento que têm com Deus. Essa é a teologia dos salmos. Os salmos retratam Deus como o Criador digno de louvor e capaz de usar o seu poder criativo para resgatar o seu povo da aflição presente. Uma outra conclusão é que os salmos retratam Deus como justo juiz de todo o mundo, que recompensa o justo e se opõe ao perverso. Então ele é juiz de todo mundo, ele se opõe ao perverso, mas ele recompensa o justo. Os salmos retratam Deus como o amigo fiel dos oprimidos. Os salmos também oferecem uma perspectiva renovada da fidelidade de Deus ao longo da história de Israel. Os salmos destacam as promessas de Deus a Davi e a seus descendentes, promessas que têm cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo. Os salmos retratam toda a gama de emoções humanas: alegria, desespero, culpa, consolo, amor, ódio, gratidão, insatisfação, louvor, adoração, exaltação, glorificação. Os salmos vão retratar uma série de sentimentos que vieram sobre a vida dos salmistas naquele momento em que eles estavam formando o salmo, escrevendo o salmo, cantando o salmo. Os salmos nos lembram que toda vida está sob a soberania de Deus. Todos nós estamos debaixo, meus irmãos, da vontade do Senhor. Os salmos também ilustram um amplo espectro de reações humanas diante de Deus: louvor, confissão, pedidos de socorro e ações de graças. E os salmos servem também como livro guia para o culto cristão, tanto público quanto particular. Os salmos, portanto, eles são para nós motivo de alegria, porque eles expressam para nós que nós servimos a um Senhor que reina com justiça, que reina com equidade, que reina em amor, que reina em graça, que reina com boas obras e que reina com um futuro, com a promessa de um futuro glorioso e eterno para o seu povo. Eu gostaria de ler para os irmãos o último salmo, que é o fechamento do livro de Salmos, a doxologia final do salmo, que diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! É isso que nos ensina o livro de Salmos. Independente da tribulação, da dor, da aflição, da angústia, alegrai-vos no Senhor e louvai o seu poder e a sua eternidade. Meus irmãos, esse é o complemento da nossa aula de Salmos, e estaremos na próxima aula nos ocupando do livro de Provérbios. Aguarde o nosso próximo vídeo e não se esqueça, sigam as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no Spotify para que você ouça todas as manhãs uma meditação no livro de Salmos.
Que o Senhor te abençoe. Eu quero terminar orando por sua vida. Senhor, abençoe, Pai, todos aqueles irmãos que estão vendo e que viram este vídeo e que, portanto, Senhor, podem ter sido edificados pela Tua Palavra, pela ministração desta aula. Não é possível a nós fazermos variadas leituras no Teu livro, no Salmo, mas ficou aqui em alguns momentos a descrição, a orientação, Senhor, e a indicação de leitura deste livro tão maravilhoso que abençoa as nossas vidas e, Senhor, nutre e alimenta a nossa alma. Obrigado, Pai, por esta aula. O que nós te pedimos, colocamos diante do Senhor e assim oramos, pedindo a Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.